Vou chamar o professor Reginaldo Plácido para falar sobre a linha 2 e depois a gente pode conversar, né, e discutir a relação entre as duas linhas e também se vocês puderem incluir perguntas no chat, a gente vai fazer também algumas perguntas após a fala do Reginaldo. Obrigado, Vanderlei Brito, e vou passar agora para o Reginaldo. Obrigado, Reginaldo, pela presença. Um prazer ter você aqui. Tá certo, boa noite a todos e todas. Então, o Thiago já me apresentou, sou o professor Reginaldo. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, Thiago, de cabelos castanhos, olhos castanhos, barba grisalha, diferente daquela da foto. Naquela época era antes do Prof. PT, que a barba ainda estava preta, agora a barba tá grisalha. Eu trajo uma blusa branca, eu estou aqui no meu cantinho de trabalho, cercado de alguns livros, uma parede branca ao fundo, um quadro do Comênios, pai da didática, e espero que a gente faça uma boa conversa, né? Essa é a proposta de um colóquio, né? É nós conversarmos. O Brito eu vou tomar liberdade de chamar de Brito, que é um colega do Prof. PT, de outros espaços de trabalho também. O Brito já nos brindou com uma excelente fala sobre a primeira linha, eu fiquei aqui me deliciando, aprendendo aqui com o Brito. Tiago, eu vou começar agradecendo você que está mediando aqui a mesa, eu vou fazer o contrário, né? Vou agradecer o Tiago, que é um colega também, a gente tem um grande carinho, agradecer o Cláudio, que é o coordenador do curso, agradecer a nossa magnífica reitora, a professora Verusca, né, que relatou que estava no primeiro colóquio, veio acompanhando e fez questão de estar aqui, né? Que esse seja um espírito de apoio ao Prof. PT, que faça parte de todos os nossos reitores, né? Que se inspirem na professora Verusca, dada a magnitude e importância desse programa que é o Prof. PT. Tiago, eu vou tentar aqui me controlar no tempo. Como eu vou daqui a pouco para a minha apresentação, eu não vou conseguir ver o chat, então fique muito à vontade para dizer, Reginaldo, passou do tempo, está na hora de você ficar quietinho aí, para a gente poder falar. Conversa é isso, né? Pois bem, eu não sei se vocês já conseguem ver a minha apresentação, quero dizer que eu vou deixar ela disponibilizada para quem quiser utilizar depois, achar que vale a pena utilizar, fique muito à vontade, usem como assim o desejarem. Eu vou tentar fazer uma reflexão, Tiago e Brito, pensando assim, questões bem básicas mesmo da nossa PCN, que é a nossa proposta do mestrado, né, relatando o que tem nas linhas, nos macroprojetos, uma perspectiva inicialmente de assim meio que top-down, né, de baixo para cima, mas no final eu vou fazer o inverso, aí eu vou fazer um bottom-up, né, de primeiro de cima para baixo, depois de baixo para cima. E nessa metodologia eu vou tentar apresentar alguns exemplos de produtos que eu acho que ajudam a gente a entender as fronteiras dessas duas linhas. Eu já quero elogiar, né, pela escolha dessa expressão geográfica que são fronteiras, que ao mesmo tempo indica uma separação, mas que indica também proximidade, né? Então, para nós, por exemplo, aqui do Sul, eu estou em Blumenau, Santa Catarina. Quem mora, sei lá, ali em Foz do Iguaçu, na divisa com o Paraguai, quem mora em Barracão, na divisa com a Argentina, em Santa Catarina, quem mora em Santana do Livramento, na divisa com o Uruguai, lá no Rio Grande do Sul, tem as fronteiras, né? Entre os países, inclusive, não só entre as cidades, entre os países. Mas os sotaques, as línguas se misturam, as mercadorias passam de um lado para o outro, há uma transição. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa demarcar, até por uma questão aí, outro elemento geográfico, outra categoria geográfica de território, ao mesmo tempo que a gente precisa demarcar, é necessário reconhecer que há uma dimensão de proximidade, e nessa dimensão de proximidade é muito fácil confundirmos. Então, eu digo isso já e antecipo para os nossos, especialmente para os nossos mestrandos, um beijo para os nossos mestrandos, né, especialmente os nossos aqui de Santa Catarina, que os coleguinhas do IFC, se estiverem acompanhando, IFB e por aí vai, né?
que é comum essa dificuldade de entender, devido à proximidade. Fronteira é isso. Ao mesmo tempo que demarca a separação, há uma proximidade. Então, não se assustem se vocês têm dificuldade de não conseguir identificar as separações. Mas se você já consegue identificar as proximidades, já é um passo bem importante, pensando o ProfEPT como um todo. Dito isso, é importante que nós reconheçamos também, então, se a gente tem que reconhecer que espaço de fronteira é isso, é importante reconhecer também que o programa, o ProfPT, é um programa que vem se constituindo. É um programa jovem, é um bebezinho, né? Uma criancinha. É um programa que vem se constituindo. E quando a gente diz que um programa se constitui, as pessoas desse programa que estão se constituindo nele. Somos nós, docentes, são os estudantes, a gente vai se constituindo e entendendo o programa, a sua dimensão, e à medida que nós nos constituímos junto com o programa, a gente vai conseguindo demarcar melhor essas possíveis separações em que a nossa PCN faz das linhas e os seus respectivos macroprojetos. Vocês vão observar, por exemplo, que quando o professor Brito aborda assim com muita perspicácia elementos da categoria 1, esses elementos, eles também se repetem, perdão, não na categoria 1, na linha 1, eles também se repetem na linha 2, com outra perspectiva, obviamente. A perspectiva da linha 1 é das práticas educativas, nessa perspectiva de que prática educativa é uma relação contínua de ensino-aprendizagem, enquanto que a linha 2, e aí a linha 2, né, Tiago? A gente tem a organização, que é todo um construto teórico sobre organização, e mais as memórias, que é um outro construto teórico. Mais ciência, cultura, tecnologia, que são as categorias da EPT, vão aparecer nas duas linhas. A gente vai falar de currículo em práticas, vai falar de currículo em organização e memória. Então, por isso, a minha metodologia. Vamos primeiro de baixo para cima, exemplificando com alguns produtos para cada macroprojeto, e aí no macroprojeto quero voltar de baixo para cima, tá bom? Deixa eu ir aqui para a minha apresentação. Então, né, eu acho que o Brito já falou da área de concentração, ilustrou, ficou bem ilustrado, né, que compreende os processos educativos em espaços formais e não formais relacionados ao mundo do trabalho e à produção de conhecimento, que é a expressão-chave que o Brito utilizou, inclusive. Em qual perspectiva? O programa como um todo, numa perspectiva interdisciplinar. Com vistas ao quê? A integração dos campos. Que campos? E aí são as nossas categorias fundantes de base. Trabalho, ciência, cultura e da tecnologia. Compreende ainda os espaços educativos e suas dimensões de organização e implementação. Veja como já aparece bem dividida a primeira linha e a segunda linha, né? A primeira aparece elementos claros de práticas educativas, e aqui vai aparecer elementos claros de organização e memória. Olha, quando compreende os espaços educativos em suas dimensões de organização e implementação, com enfoque no quê? Na atuação que objetiva promover a mobilização e articulação de todas as condições materiais, que inclusive é a nossa metodologia, do materialismo histórico dialético, e humanas, necessárias para garantir a formação integral do estudante. Então, portanto, né, enquanto área de concentração, e eu ainda não estou falando da linha, estou falando da área de concentração como um todo do programa, a gente vai abordar educação profissional e tecnológica, e aqui, gente, é educação profissional e tecnológica, especialmente como uma metodologia, como uma modalidade de ensino prevista na LDB. Isso é recente, tá? Considerando a história da educação profissional, a modalidade EPT, ela é recente, ela já vai aparecer lá nos anos 70, no fim dos anos 70, com a criação do Cefetes, mas ela se torna especificamente modalidade de ensino com a LDB em 1996, né, com aquilo que sobrou de LDB, pelo menos, em 1996. E é uma modalidade que tem uma interface com todas as outras modalidades. Então, por que eu friso isso?
porque é necessário pensar a EPT não só para a rede. Nós estamos pensando a partir da rede, que é o nosso foco, os nossos docentes aqui do próprio programa. Mas é preciso pensar a modalidade enquanto modalidade, como, inclusive, avançar para um campo de conhecimento. A gente precisa, quem sabe, entender a EPT como um campo de conhecimento. E isso nos abriria, talvez, até outros horizontes e outras perspectivas. E sermos menos ensimesmados, né? Acho que a gente tem uma proposta de EPT, que acreditamos nela, que entendemos ela como uma proposta não só para a EPT, mas uma proposta para a educação desse país. A EPT é a materialização, uma possível materialização de uma proposta educativa que nasce nos movimentos populares de educação, que se materializa aqui na EPT. Mas, quem sabe, a gente precisa avançar um pouco mais e transformar aí em um campo de estudo mesmo, e sermos menos ensimesmados. Então, a primeira coisa da área de concentração é a EPT em si, enquanto modalidade. Esses elementos integrados, né, que é o trabalho, ciência, cultura e tecnologia, que é a marca dos institutos federais. Está nos nomes dos institutos federais. E a organização e implementação dos espaços educativos em EPT. Então, acho que isso é um pouco da identidade da nossa área de concentração. Dito isso, então, acho que posso ir especificamente, Thiago, para a nossa linha de pesquisa, que a gente nomina aqui de linha 2, que é organização e memórias de espaços pedagógicos na educação profissional e tecnológica. Percebam aqui que vão aparecer aqui duas dimensões explícitas no título da nossa linha. Uma que é da organização e outra que é da memória. Diferente, por exemplo, da linha 1, que é práticas educativas, tá? Tá claro lá. Aqui a gente tem duas dimensões para pensar nessa linha, distribuídas na mesma quantidade de macroprojetos. Docentes da linha que virem-se com isso, pesquisadores que vão correr atrás disso. Mas se a gente olhar só numa perspectiva de cima para baixo, né, sem o aprofundamento do macroprojeto, a gente vê aqui que já tem uma divisão, né, dentro da própria linha. É uma divisão que marca construtos teóricos em EPT, em organização, que são diferentes dos construtos teóricos de memórias para quando se pensa em EPT. São construtos teóricos que, embora vão articular as mesmas categorias de ciência, tecnologia, cultura, trabalho, mas que têm os seus princípios, os seus fundamentos teóricos próprios. Então, é algo que a gente precisa nisso que eu falei logo ali no início da minha fala, a gente precisa reconhecer que a gente vai ganhando identidade, né, que a gente vai se aprendendo com o próprio processo, precisa reconhecer de que essa linha tem essa característica. Não sei se isso vai se desdobrar numa terceira linha no futuro, ou se de fato vamos aprofundar a partir dos macroprojetos. Então, pensar a linha a partir dos macroprojetos e não pensar o macroprojeto a partir da linha. Essa é a diferença. Top-down e bottom-up, né? De cima para baixo e de baixo para cima. Mas o que diz a ementa dessa linha aí? Grifei um monte de coisa de vermelho aí, é difícil não grifar na complexidade dessa linha, né? Trata do quê? Dos processos de concepção e organização dos espaços, ou do espaço pedagógico na EPT, com foco nas estratégias transversais e interdisciplinares que possibilitem formação integral e significativa, então ela tem que ser integral e significativa, que é uma coisa que pouco se discute, formação significativa, integral está dado, né? A gente está na legislação, a gente fala, mas formação significativa parece que tem passado num vácuo nas discussões da linha. De quem? Do estudante. Sustentado por quais categorias teóricas? Pelo trabalho como princípio educativo e na pesquisa como princípio pedagógico. Onde? Os espaços formais e não formais. Isso por si só nessa linha já nos sinaliza, já nos avisa que não é algo restrito
à rede federal. Não é restrito aos institutos e ao Colégio Pedro II, Cefet, enfim, porque a gente fala também disso em espaços não formais. Então, essa é a primeira dimensão da linha, né? Processos e concepções de organização do espaço pedagógico no EPT. A segunda dimensão é aquela que considera a construção temporal, que pode, inclusive, ser a construção desses processos, mas que pode ser a construção dos pensadores da EPT, que pode ser a construção temporal das instituições de EPT. Enfim, a dimensão temporal abriga um arco muito grande. Através do quê? Dos estudos, veja, Tiago, que não é da história da educação, mas é da memória da educação profissional e tecnológica, que ao longo do tempo vem configurando os processos de ensino, as práticas, então é esses processos que vêm configurando o ensino, e de organização desses espaços, porque nem as práticas pedagógicas e nem a organização dos espaços se dão no vácuo da história, né, das memórias, se dão na sua relação, espaço e memória, história e espaço se articulam constantemente, nós não separamos esses elementos. Então, a linha, a emenda da linha, ela já delineia, para mim, pelo menos, de uma forma bem explícita, o que vocês, desde o título, né? O que se vê nessa linha? Concepção e organização do espaço pedagógico na IPT. E aí, com as diferentes estratégias, os construtos teóricos e tal. E o que mais? A construção temporal, a partir dos estudos de memória em EPT. Tá bem definido, pelo menos me parece assim, inicialmente. Pois bem, é o que diz aí. O que se vê nesses espaços de EPT? Lá na ementa, a gente vai ver que vai focar nas estratégias transversais interdisciplinares dos próprios espaços. Mas também a formação integral e a própria memória do EPT. E é aqui, por exemplo, que é preciso pensar na linha, quando se trata da organização dos espaços, é entender que, para a organização, há uma outra dimensão ainda a ser pensada, que é a gestão. E aí a gente começa a entender, porque na disciplina da linha, e é uma coisa que a gente precisa abordar quando discute a linha, a gente discute linha, macroprojetos e a disciplina obrigatória da linha. Nós vamos perceber que lá na disciplina obrigatória vai aparecer explicitamente a gestão e, inclusive, um modelo de gestão, diferentes modelos. Lá aparece um, que é o da gestão democrática, que é prevista na LDB e prevista também nos documentos, desde a criação dos institutos federais, nos documentos, sei lá, a resolução do ensino médio, mais recentemente, a 01/2001, né, que trata da oferta da EPT enquanto modalidade de ensino, vai aparecer esse modelo de gestão, não é um outro modelo, é especificamente o modelo da gestão democrática. Só que o construto teórico de gestão é um, e o construto de organização é outro, porque um você está pensando o espaço, que é a organização. O outro você está pensando a dimensão da administração, da gestão do espaço, que é a gestão em si. Né? Então, os processos institucionais são processos de gestão. Os lugares onde esses processos se materializam são os espaços de organização. E quando eu me refiro a lugar, não é só lugar físico, porque aí a gente tem um lugar nessa linha, que é o currículo. Quando a gente discute o currículo nessa linha, a gente discute o currículo e não quanto a prática curricular em si, que se desenvolve nas relações de ensino-aprendizagem. Mas a gente discute a organização de currículo inclusive, uma concepção de gestão pedagógica. E aí, iluminada as teorias da própria EPT. Então, só para a gente entender um pouco, ou complicar talvez não nem entender, mas complicar um pouco mais a dimensão da linha. Então, a gente tem, veja, o que antes era só organização e memória, agora a gente tem organização, gestão e memória.
E não só, eu acrescentei uma palavrinha mágica, que foi o currículo. E por quê? Porque a gente vai ver, observar isso posteriormente na disciplina obrigatória. Na compreensão, e aí por que está o currículo na disciplina obrigatória da linha? Na compreensão de que o currículo aqui, ele assume uma outra discussão diferente da discussão das práticas. É a discussão da organização curricular. Como é que é pensado o currículo? Como é que é proposto o currículo? Não como ele é materializado nas relações de ensino-aprendizagem. Então, quais são as concepções que antecedem isso? Que são perspectivas que desencadeiam discussões desde organização, ou desde gestão, passando por organização, e que é historicamente, socialmente construído. Então, isso para falar da ementa, Tiago. Se estiver muito aqui atrasadinho, você me avisa. Aí agora eu vou tentar. Então, isso foi a visão geral, né? De cima para baixo. Agora eu vou tentar, então, falar um pouquinho dos macroprojetos para a gente entender a linha. E aqui é uma outra perspectiva. E o que eu acho que é o exercício que a gente precisa amadurecer no ProfPT. E é um exercício difícil. Por quê? Quando o programa começa a se constituir, veja que, naturalmente, os docentes vão se identificar mais com as linhas de práticas. Porque o que o docente mais faz é prática educativa. Todo o nosso trabalho, não só de sala de aula, todo o nosso trabalho, e o Brito mostrou isso muito bem, inclusive com ilustrações, todo o nosso trabalho é uma prática educativa. A escrita de um documento, a participação num conselho superior é uma prática educativa, faz parte do ser docente, do ser pesquisador, pesquisadora em educação. Então, é natural que haja uma migração dos docentes quase que em peso para as práticas educativas. E aí, nas avaliações, com a ajuda dos colegas e os muitos diálogos, os nossos seminários, opa, a gente precisa entender aqui melhor as nossas linhas, o que a gente quer dizer com enquanto prática educativa e o que a gente quer dizer enquanto organização e memória. E aí que eu volto. Acho que tensionar essa discussão a partir dos macroprojetos, portanto agora, de baixo para cima, nos ajudará a entender melhor a construção científica e o amadurecimento das pesquisas em cada uma das nossas linhas. Na distribuição do documento da nossa APCN, documento que vocês encontram no site do ProfPT, na linha de organização e memórias dos espaços pedagógicos da IPT, nós vamos ter 3 macroprojetos. Um que é História e Memórias no contexto da IPT, o outro que trata do currículo e outro que trata da organização dos espaços. Pois bem, o chamado Macroprojeto 4, que é Histórias e Memórias no contexto da IPT, ele abriga que projetos? Que projetos nós, pesquisadores, e quando eu me refiro a pesquisadores, não são só os docentes do programa. Todas as pessoas que estão no programa, os estudantes, as estudantes, são pesquisadores e pesquisadoras também. Então, você precisa olhar, se olhar como pesquisador e como pesquisadora. E como pesquisador ou pesquisadora, se eu abraço essa linha, que, por exemplo, de história e memória no contexto do EPT, o que eu preciso pensar, melhor dizendo, desse macroprojeto, me perdoe, desse macroprojeto que é História e Memórias no contexto do EPT, o que eu preciso pensar para contribuir com a linha 2? Eu preciso pensar o quê? Questões relacionadas, obviamente, à história e memória da EPT, seja local, seja regional ou seja nacional. Simples assim. Considerando o quê? Qual é o nosso construto teórico? O mundo do trabalho. Porque o mundo do trabalho é uma das categorias fundantes da EPT. A partir do quê? O que eu vou investigar, então? Quais os possíveis objetos de estudo? Eu já sei. Eu tenho que estudar história e memória, seja local, seja regional, seja nacional. Eu já sei que é o mundo do trabalho. Mas quais os possíveis objetos? História e memória das disciplinas. História e memória dos eventos.
história e memória das instituições, história e memória dos currículos, dos espaços de formação, dos recursos didáticos, veja, não o recurso enquanto prática, mas história e memória do recurso. Percebe, então, o que eu estava falando lá no início, como na fronteira as coisas, elas quase que se fundem e a gente começa a separar o macroprojeto que vai nos ajudar a separar. Então, entre outras possibilidades, entre outros objetos, não limita a esses objetos de investigação aqui. Para ilustrar isso, e é só para ilustrar, gente, tá? E antes de mostrar a ilustração, então, qual é o foco desse macroprojeto? Os estudos relacionados à história e memória do EPT. E aí os temas, que já repeti lá, que são as disciplinas, enfim. Para ilustrar, e eu repito, e é só para ilustrar, tá? Tem produtos fantásticos, maravilhosos. Cada vez que eu participo da banca dos colegas, né, a gente só aprende. Vocês olharem no portal aí do ProfPT, do FB, vocês vão ver cada projeto maravilhoso. Então, eu vou trazer alguns para ilustrar que é a partir da minha realidade no IFC. Tá? Então, não se sintam desprestigiados com isso. E eu peguei aleatoriamente lá, até considerando os colegas que têm mais aderência ao macroprojeto ou outro. Então, é só uma ilustração, tá? Porque eu fiquei pensando, vou pegar do IFB. E se eu pegar do IFB e não pegar do IFG? Então, para apanhar só em casa, peguei só os do IFC. Então, aqui no IFC, os egressos é que vão dizer, por que não apresentou o mesmo produto? E eu vou trabalhar esses exemplos também, Tiago, Brito, a partir dos produtos, e não da dissertação. Tá? Por quê? Porque aqui eu trago uma outra reflexão que fica quase como uma provocação. Eu tenho desenvolvido algumas pesquisas com os meus orientandos. Na verdade, eles que têm desenvolvido, eu só acompanho eles. Eles que são os pesquisadores, as pesquisadoras, eu só acompanho. Entendendo o produto como parte da pesquisa, inclusive como parte da coleta dos dados, e não só como resultado, né? Que é uma possibilidade também. Né? O produto pode ser um resultado da pesquisa. Mas eu tenho tentado desenvolver com os meus estudantes que inserir o produto como um elemento dentro da pesquisa, como inclusive que gere resultado para compreender o objeto que está sendo estudado. Então, por isso que eu trago aqui o produto, porque esses produtos, todos eles que eu vou apresentar aqui, eles foram dados da pesquisa que geram resultado e, inclusive, o aperfeiçoamento de cada produto. Eu tenho 3 de cada macroprojeto, acho que não vai dar para falar dos 3, então só vou demonstrar mesmo cada um desses produtos. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui, por exemplo, para vocês. Esse aqui. Retratos e Relatos é um produto, que é um portal da internet que conta a história de uma instituição de educação profissional e tecnológica, conhecido como SEDUP. SEDUP é do Estado, ligado à rede estadual de Santa Catarina, tem alguns SEDUPs no estado de Santa Catarina. E esse produto conta a história da implantação de um desses SEDUPs, que é o SEDUP Timbó. Depois eu passo o link para vocês vão poder ver melhor esse produto, né? Então, poder navegar pelo produto, enfim. Mas veja, é tipicamente um produto que dialoga com muita naturalidade com esta linha, né? Com este macro projeto que é de história e memória no contexto do EPT, porque estuda uma das fases históricas da implantação, que é a implantação, melhor dizendo, de uma instituição de educação profissional e tecnológica, que não é da rede federal, é da rede estadual. E eu escolhi
A escolha foi aleatória, mas esse produto é interessante, porque essa instituição acabou de completar, fazer aniversário, e foi feita uma cerimônia muito linda no teatro da cidade e tal. E o produto foi basicamente o elemento estruturante de toda a apresentação, da discussão. A construção do produto subsidiou a pesquisadora, que nesse caso é a mestra Rafaela, subsidiou ela a compreender os processos de implantação do SEDUP. Então, aí vai ter entrevistas, fotografias, documentos, características de uma pesquisa, nesse caso, documental em História e Memória da EPT. Tem um outro produto que eu também separei aqui para vocês. Esse produto é muito bonito. Esse produto você consegue fazer um tour virtual. Eu não vou entrar ali dentro da instituição, mas até poderia fazer isso. Mas você consegue fazer um tour virtual na instituição, onde cada sala que você entra, você vai conhecendo a história dessa instituição, que é o Instituto Federal Catarinense, nesse caso, o campus Ibirama. A pesquisadora, que é a pesquisadora a mestra Flávia Bach, ela desenvolve o produto, aplica esse produto aos estudantes, servidores e comunidade para entender a história desse campus, que é o campus Ibirama. Depois ela aperfeiçoa e chega nesse, que é um dos resultados, tá? Então, só para ilustrar, é outro produto que dialoga com o macroprojeto, que é de história e memória. E aqui ali as duas coisas, tanto a história quanto a memória. A história da instituição e a memória das pessoas que fazem parte dessa instituição. Deixa eu voltar para a apresentação inicial. Então tá aqui, depois na apresentação vocês têm os links disso. Esse aqui eu não botei ali o videozinho, mas é uma mostra fotográfica. Esse é um projeto, é uma pesquisa bem complexa, assim, um produto bem complexo, que é o da mestra Rosiane. O título do produto é Reflexo, uma exposição fotográfica no IFC Blumenau. Tiago, inclusive, participou dessa banca nas duas etapas, na qualificação e na defesa. Ela, com os estudantes, são vários produtos num só, né? Ela constrói com os estudantes, primeiro, ela ensina fotografia, um curso de fotografia, e ela faz uma análise da história da implantação do campus Blumenau do Instituto Federal Catarinense a partir de fotografias. Então, os alunos, os estudantes selecionam fotografias com ela, fotografam espaços para contar a implantação e eles elaboram uma exposição fotográfica com aspectos inclusivos, com QR Code, com audiodescrição, com totens, com braille, enfim, um produto muito bonito, contando, a partir das fotografias, a história da implantação, mas para que as pessoas também se enxergassem nessa história. Por isso o título reflexo. Então, esses são três possíveis, são três exemplos nesta linha, que é a linha, ou melhor, que é o macroprojeto de História e Memórias no contexto da EPT. Um outro macroprojeto, que é o macroprojeto 5, então se a gente tem um que está dedicado a história e as memórias da IPT, nós temos um macroprojeto que está preocupado com a organização do currículo integrado. E aí percebam que o currículo também aparece lá na linha de práticas educativas. Só que lá, enquanto prática educativa do currículo, e aqui a gente percebe o currículo na organização desse currículo integrado. Quais são os projetos ou as pesquisas que são abrigadas
neste macroprojeto? Organização e planejamento do currículo integrado. É isso. O que se investiga? Organização e planejamento do currículo integrado. Para contribuir com o quê? A gente pesquisa para contribuir com o quê? Com a compreensão da realidade concreta dos conceitos da EPT. Então, a gente tem uma discussão sobre EPT, toda uma teorização sobre EPT que vai se materializar onde? No currículo. Então, a gente quer entender, nessas pesquisas, como que é organizado, como que é planejado o currículo no intuito de compreender, então, essa materialização dos conceitos de EPT nas diversas e possíveis ações de ensino. É isso que está lá na ementa, tá? Isso aqui é uma reprodução da ementa. Quais são os pilares? Quais são as categorias? Trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Isso vai se repetir nas duas linhas, em todos os macroprojetos, esses pilares. Com qual suporte? Da interdisciplinaridade e das diversas relações existentes no mundo do trabalho. Então, é a compreensão dos conceitos da EPT sendo materializados no currículo. Então, é por isso que se estuda a organização curricular. Ok, mas que currículo? Porque há diferentes teorizações sobre currículo. Aqui, especificamente, a gente discute integração curricular. Então, com foco nisso mesmo, no planejamento do currículo integrado, com as bases já ditas. Tendo aí a interdisciplinaridade como uma possível abordagem nas investigações deste macroprojeto. Então, eu sou da linha 2, organização e memória. Eu não quero, não tenho uma relação científica de pesquisa, de construto teórico com história e memória, mas eu quero investigar a organização e planejamento do currículo. Beleza, está atendendo a linha 2 a partir do macroprojeto. Né? E aqui, alguns exemplos. Vou ser mais breve nesses exemplos, eu prometo para vocês. Então, tem um aqui que é do mestre Leandro Severino, construído com o professor Clóvis. Os 3 primeiros foram meus orientandos. Construído com o professor Clóvis, onde eles fazem uma investigação de uma organização e de uma proposta curricular num dos institutos. É o único instituto que está dentro de um assentamento do Movimento Sem Terra. E que tem toda uma discussão a partir de uma pedagogia da alternância articulada com a proposta, obviamente, né, do materialismo histórico dialético, mas aqui discutindo também a possibilidade de currículo integrado e de integração curricular, a partir da pedagogia da alternância. Então, eles estudam, pesquisam e investigam essa proposta enquanto uma proposta curricular. A gente sabe que é uma proposta pedagógica, mas eles estudam isso, investigam, enquanto uma proposta curricular, pensando os trabalhadores estudantes, os trabalhadores da terra, pensando a alternância dos tempos comunidade, tempo escola. É um trabalho, é um produto lindo, onde a construção é um e-book, né, é um livro, a construção do e-book foi material para pesquisa e compreensão daquela proposta curricular. O mesmo vai acontecer, e esse é um trabalho assim maravilhoso também, é um produto muito interessante do mestre João Carlos Chatiz, não vou falar, é muito difícil o sobrenome do João, então vou parar de falar aqui, mas o João e o seu orientador fazem uma investigação numa dimensão do currículo que é para além das matrizes curriculares dos cursos. Eles pensam qual é a proposta curricular da educação popular que se materializa, então, na construção dos institutos federais. E aí que vai dar sentido à formação profissional nos institutos federais. Então, eles estudam e aplicam a investigação do currículo num aspecto bem da cultura escolar mesmo, Tiago. Então, mais amplo, não está pensando aqui só a matriz curricular de um curso de outro, mas pensa o currículo como uma identidade de uma instituição, nesse caso, de uma rede, né, que vai se materializar em uma proposta educativa que a gente acredita que é diferenciada. Apesar de ter ali no título uma história a ser feita, a discussão deles, dos 2 investigadores, é a partir do macroprojeto 4 da organização do currículo integrado na EPT. E veja, vindo lá
das bases dessa discussão, que são os movimentos sociais, especialmente os movimentos populares, né? Esse é um produto que a gente, no ProfPT como um todo, não só o IFC, mas no ProfPT como um todo, a gente tem que se orgulhar dos nossos estudantes, porque esse produto é uma das bibliografias obrigatórias do ENA, que saiu edital esses dias, né? Então, a gente tem muita alegria dos nossos estudantes estarem produzindo ciência, e essa ciência já está aí sendo material para o nosso Exame Nacional de Admissão. Outro produto ainda desse macroprojeto, que é da organização do currículo, e aqui aquilo que eu estava falando lá no começo, né, as fronteiras, né? Inicialmente a professora Fátima estava aí entre práticas e organização em memória, então até a gente se adequar, né, até chegar a entender bem as linhas, enfim. Mas essa investigação está dentro do macroprojeto 5, que é a organização do currículo integrado, onde o investigador, que nesse caso é o André Conel, ele investiga sobre a curricularização da pesquisa e da extensão, que é uma discussão altamente necessária, não só pela legislação que obriga a curricularização da extensão. Antes da legislação, a gente tem a criação da rede, tendo a pesquisa e a extensão como elementos fundantes dos nossos currículos, das nossas discussões curriculares. E o André e a professora Fátima fazem, então, a investigação a partir desse macroprojeto, dialogando também, nesse caso, com a linha 2. A professora Fátima hoje está em práticas, né? Não está mais em organização e memória. Pois bem, com isso a gente pode ir para o 6º macroprojeto. Estou falando rápido demais, aí os intérpretes me perdoem, eu estou tentando acelerar o tempo aqui, tá? Já agradecendo a Brenda e o Diego. Macroprojeto 6. Então, se a gente tem macroprojeto 4, que é História e Memória, da IPT, o 5, que é a organização do currículo, agora sim a gente tem a organização dos espaços pedagógicos. Quais projetos são abrigados ou são investigados nesse macroprojeto? Obviamente, a organização e o planejamento desses espaços, formais e não formais, da pesquisa, do ensino, da extensão e da gestão da EPT. O que eles vão investigar? A relação desses espaços com a EPT e a interlocução com o mundo do trabalho e um adendo, e os movimentos sociais. Acho que é a primeira vez que aparece aqui nas emendas. Pois bem, que exemplos eu trago aqui? Bom, que estão os espaços formais e não formais, as interlocuções com o mundo do trabalho, pesquisa, ensino e extensão como dimensões a serem investigadas aqui, e a própria gestão do EPT. Que exemplos de produto? Que também foram elementos de coleta de dados para a construção do trabalho dos pesquisadores e pesquisadoras. A Andrea Bambinetti, a mestra Andrea Bambinetti, com o seu orientador Simão Alberto, eles investigam um espaço. Veja aqui que a gente não está falando de um espaço físico, né? Como um espaço, ele assume uma outra dimensão aqui, que é o conselho de classe no ensino médio integrado. É que ela estuda tanto quanto espaço, como organização. Ele também é organização, ele assume uma dimensão de organização. Então, um exemplo que dialoga assim com muita naturalidade com o macroprojeto. Um outro exemplo, esse aqui, até vou ver se eu consigo apresentar ele para vocês. Só um pouquinho, né? Não sei se tem som aí, Thiago. Tem som? No dia em que eu nasci, disseram que eu era uma inédita política educacional pública, mas confesso que eu não entendi muito bem. Então, quem estava na sala me explicou. Eu não era nem universidade, nem escola técnica. Eu nasci com uma estrutura educacional única, capaz de formar um estudante para uma profissão e também capacitá-lo para compreender o mundo do trabalho a partir da articulação da ciência, da cultura, do trabalho e da tecnologia.
Eu vim ao mundo no finalzinho de dezembro de 2008, mais especificamente no dia 29. E quem garantiu minha chegada foi um cara conhecido como Lula, que... Vou dar um pausezinho aqui que não dá para apresentar o produto todo, que a gente não tem tempo e nem objetivo, é só um exemplo mesmo, né? Então, esse é um produto bem bacana, por quê? Como é que a gente vai falar da organização, nesse caso, os institutos, se a gente não entender a identidade? Então, é um produto que procura demonstrar a identidade. Eles fazem uma investigação, eles pegam o produto, apresentam, agora deixa esse produto aqui. E aí pegam as reações das pessoas entrevistadas e investigadas e transformam em dados. Ora, à medida que as pessoas compreendem a identidade de uma instituição, como os institutos federais, de uma rede como a dos institutos federais, compreendem melhor a organização e, consequentemente, os espaços. É um desdobramento gigantesco a partir disso. É um produto, em termos de tempo de apresentação dele, vocês vão ver que é um vídeo curto, é a proposta da mestra Rafaela, né? Deixa eu só voltar à apresentação. Da mestra Rafaela com a sua orientadora, que é a professora Denise. Então, é um vídeo curto, mas extremamente profundo, é um produto de muita profundidade, que discute a organização dos espaços de PT, nesse caso, muito especificamente, dos institutos federais, tentando entender, compreender a sua identidade enquanto uma proposta de educação para esse país. Um outro exemplo de um produto neste macroprojeto, que é de organização dos espaços, é um produto do Joel Eiroff, com o professor Eduardo, onde eles investigam instituições ligadas, o que ofertam o programa Jovem Aprendiz, eles investigam acho que foi uma UCIP, se eu não estou equivocado, e eles querem entender o trabalho como princípio educativo neste programa, no programa Jovem Aprendiz, que é um programa de âmbito nacional, aplicado, tendo como recorte, melhor dizendo, como estudo de caso, essa UCIP. Então, eles estão investigando tanto a organização, né, quanto um espaço em si, a organização de um espaço e, consequentemente, a gestão pautada nessa discussão que é do trabalho como princípio educativo. Pois bem, tendo trabalhado ou apresentado, melhor dizendo, esses exemplos de cada um dos macroprojetos da linha 2, aí repetindo, História e Memória, macroprojeto 4, macroprojeto 5, Organização do Currículo, macroprojeto 6, Organização dos Espaços e Gestão dos Espaços. A gente precisa agora, então, tentar pensar a disciplina obrigatória e a própria linha a partir das dimensões do macroprojeto. E eu pego agora a ementa da disciplina obrigatória, que diz a ementa? Organização dos espaços educativos da EPT no que se refere à pesquisa, ao ensino, à extensão e à gestão em espaços formais e não formais, bem como suas interações com o mundo do trabalho e a sociedade, planejamento, avaliação e gestão democrática da EPT e memórias da EPT local, regional e nacional. Então, percebam que na última frase, memórias da EPT local, é o macroprojeto 4. No início da frase, organização dos espaços educativos da EPT, que se refere à pesquisa, ensino, extensão, espaços formais e não formais, está ali os dois macroprojetos, o de organização do currículo e de organização dos espaços, que vai se repetindo, inclusive, no planejamento, avaliação e gestão democrática da EPT. O que vai gerar um desdobramento para a ementa, e aí os docentes aqui da ementa sabem bem disso. A ementa está organizada em pelo menos 5 eixos, dos quais 2 dialogam bem entre si, né? Que é o eixo de História e Memórias, da EPT local, regional e nacional, onde procura, então, discutir as memórias e identidades a partir dos modos de organização das bases territoriais. Concepção e Gestão Democrática da EPT,
da crítica à visão gerencialista, a gestão democrática como uma proposta, então, na EPT, e aí perpassando planejamento, PPP, PDI, PPI, enfim, os processos de avaliação, seja avaliação educacional, seja avaliação institucional, não as relações de ensino-aprendizagem. A autoavaliação institucional, avaliação externa em si, e as instâncias de participação da EPT. Outra dimensão, que é a organização dos espaços pedagógicos e a organização do currículo integrado. E aí, o que eu tenho percebido na linha 2? A gente encontra muita facilidade de encontrar produtos, eu fiz esse trabalho de investigar produtos em outras IAs, outras instituições do próprio EPT, é muito fácil encontrar de história e memória, é muito fácil encontrar de organização dos espaços, mas pouco a gente tem discutido o planejamento e a organização do currículo, que é um macroprojeto fundante, né, quando se pensa a proposta de EPT no país. Isso me leva à reflexão da necessidade de reforçar esse macroprojeto. Tenho pensado bastante nisso ultimamente, tenho conversado nas disciplinas, inclusive, com os estudantes e os colegas da disciplina. E com isso, deixa eu voltar à minha apresentação inicial, para ficar a capa lá para quem quiser tirar uma foto depois. Com isso, eu deixo aberto agora, Tiago, Brito, para a gente continuar a conversa. Eu tentei acelerar o máximo possível para a gente dar conta aqui do tempo, mas gostaria então de deixar essa reflexão para o caso específico da linha 2. É necessário pensar a linha a partir dos macroprojetos. Isso significa que, para a construção de cada projeto de pesquisa, pergunte em qual macroprojeto se encaixa o seu objeto, ou ainda, qual a contribuição que a sua investigação trará àquele macroprojeto, pois com isso, automaticamente, contribuirá com a linha. Então, é esse exercício que a gente acha que a gente precisa fazer, de partir dos macroprojetos para poder, então, atingir a linha. E para isso a gente precisa, claro, fazer investigações em grupos de diferentes IAs, dialogar mais, conversar mais, ter colóquios como este, para que a gente, então, consiga, a partir do Prof. EPT, transformar a EPT num campo de investigação. Muito obrigado, estou aberto aí às possíveis perguntas, considerações. Obrigado, Tiago. Obrigado, Reginaldo. Excelente apresentação, muito bom ver os vários trabalhos, né, os vários produtos educacionais. Uma vez, em abril, acho que desse ano, eu fui lá no IFC, na aula inaugural, apresentei os produtos do IFB, e agora o Reginaldo fez o contrário. Então, tá. só gostaria de ter trazido o Reginaldo aqui também, né, para falar pessoalmente, mas valeu, acho que vai ficar gravado aqui, né, acho que é um excelente panorama, né, dos produtos aí que são possíveis na linha 2. Então, acho que muito bacana isso. E aí, acho que vai servir muito, assim, de referência para nós. Vou, inclusive, pegar com o Reginaldo da apresentação e colocar os links nos comentários para ficar registrado no vídeo. E aí, as pessoas vão poder assistir e depois consultar os produtos também, né? Os links dos produtos, que fica mais fácil de acessar. Aí, gente, pelo adiantado aqui da hora, eu tinha algumas perguntas para fazer, né? E também a gente tem um problema que o Brito, né? Tá chovendo em Brasília, em Blumenau e em Goiânia. Aí acho que o prédio do Brito tá sem energia e ele acabou caindo. E aí eu ia fazer algumas perguntas separadamente, mas acho melhor, eu vou condensar. E aí o Reginaldo fica à vontade para fazer uma fala final, responder algumas questões, comentar, que eu vou colocar aqui. Mas eu queria comentar 3 coisas, e acho que a primeira é em relação a essas fronteiras das linhas, né? Eu acho que ficou bem nítida nas 2 falas, e eu acho que uma palavra ali que se repete em alguns momentos é foco, né? Eu acho que a gente fala
das mesmas instituições, de vários elementos em comum, das mesmas bases teóricas e das mesmas experiências, mas com um foco diferente, né? E aí eu fiquei pensando nas duas falas, que se a gente tem, em termos metodológicos, alguns exemplos e algumas abordagens metodológicas mais comuns em cada linha, né, que dão esse foco. Né? Eu acho que o foco não são nos elementos estruturais, por exemplo, o currículo, né, como o Reginaldo falou, aparecem nas duas linhas. Né? Eu acho que muitas vezes quando a gente procura aí a diferença, a gente não vai encontrar. Mas tenho essa questão, se a gente tem, né, algumas abordagens metodológicas que são mais comuns em uma linha ou em outra. Aí deixar essa... E acho que também tem a ver com os formatos dos produtos também, né? Eu acho que a gente pode também, quem sabe, identificar alguns formatos mais característicos em uma linha ou em outra de alguns produtos. Então, se o Reginaldo... e seria interessante ouvir o Brito também, mas se o Reginaldo puder falar um pouco sobre isso, né? Sobre metodologia e o formato dos produtos, e a identidade desses dois elementos com a linha, seria bacana. Uma segunda questão tem a ver com essa questão que o Reginaldo comentou aqui no final, sobre a necessidade de a gente se articular em rede nacional, né? Eu acho que uma grande desafio que a gente tem na reunião de avaliação, inclusive isso foi tratado, né, pela coordenação nacional, é a gente articular os macroprojetos em termos nacionais, com grupos de pesquisa, né, com atividades em conjunto, entre os professores que estão no mesmo macroprojeto, né? Por exemplo, eu tenho uma identidade muito forte, meus orientandos sabem disso, os alunos do programa sabem disso. Gente, eu sou do macroprojeto 4 e tenho essa identidade muito forte, né? Então, e o Reginaldo também. Então, me associar com professores que são do macroprojeto 4 me aproxima muito mais de professores, às vezes, de outras regiões do país, do que outros professores aqui que eu tenho contato, mas que são de outros macroprojetos, né? Então, acho que esse é um desafio que a gente tem, né, para consolidar a aderência às linhas. Eu acho que queria que o Reginaldo falasse um pouco disso também, como é que a gente pode, né, construir melhor essas redes, talvez também falar alguns exemplos das que já existem, né, para também que as pessoas possam procurar e saber também, e se agrupar nas que já existem. Acho que a gente tem alguns exemplos, né, principalmente no Sul, né, tem uma articulação aí de algumas redes de pesquisa. E uma terceira questão, que é mais assim, tensionadora das duas linhas, é se essas duas linhas atendem às nossas necessidades, né? Assim, existe aí talvez uma ideia de criar uma terceira, e se isso é necessário, como é que... Eu queria ouvir vocês dois, mas aí a gente ouve só o Reginaldo, de que forma essas linhas atendem o que a gente espera, né, enquanto programa, ou se tem algum ponto aí de silenciamento aí, ou de não atenção, ou que a gente não está conseguindo focar, que a gente precise de uma outra linha, né, ou de modificar algumas dessas duas. Então, acho que essas três questões que eu queria deixar como reflexão e como perguntas, né, e aí o Reginaldo fica à vontade para responder, fazer suas considerações finais, e a gente pode encerrar. Então tá, Thiago, vou ver se eu consigo. São três reflexões complexas, né? Não são nem perguntas, você traz três reflexões que têm uma série de complexidades, né? Primeiro, quanto à metodologia, eu, assim, em termos gerais do programa, não seria interessante, não seria interessante é um eufemismo, mas não poderíamos prescindir do materialismo histórico dialético. Acho que o materialismo histórico dialético é o que dá sentido teórico ao programa. É o sentido teórico do programa. E eu me refiro ao materialismo histórico dialético como um método mesmo, tá? Como um método. Mas isso é em aspectos gerais, né? Então, que abordagens metodológicas, eu acho que essa de fato, a tua preocupação. Eu vou falar a partir da linha do macroprojeto 4 também, do macroprojeto 4 e do macroprojeto 6, que é a história e memória e a organização dos espaços. Eu tenho me sentido muito confortável em trabalhar na perspectiva da cultura escolar.
né? Especialmente naquela abordagem mais alargada, mais plástica da cultura escolar, que entende as culturas escolares. Estou, inclusive, tentando pensar já não só as culturas escolares, mas as culturas educativas, porque aí a gente pensaria outros espaços educativos que não apenas os espaços escolares. Então, já tem alguns colegas teóricos, você sabe disso, na história da educação e na história, sobretudo a partir da história cultural, né? E na história da educação, a partir também da história cultural e cultura escolar, mas que tem avançado em pesquisas que tem pensado essa outra perspectiva, que são as culturas educativas, né? Acho que é uma abordagem metodológica bem interessante para a EPT, sobretudo porque mesmo que a gente ficasse focado, por exemplo, no método a partir da cultura escolar, sobretudo o que nos ajuda aquela perspectiva histórica da história vista por baixo. Então, daquelas pessoas que estão no dia a dia dos espaços escolares, daquelas pessoas que de fato compõem e formam a escola, sem deixar de dialogar com o macro, a história vista de cima. E aí, na cultura escolar, a perspectiva da mesoanálise, que então privilegia uma leitura a partir de baixo, sem se olvidar da legislação, sem se olvidar de uma rede, por exemplo, que são dos aspectos macros. E, então, por isso que é meso, né? Por isso que ela está aqui no meio. Eu tenho proposto, inclusive, 2 categorias de análise, desde a minha tese, eu mas investigava instituições escolares, não de EPT, na EPT, então, me aproximo das instituições escolares de EPT, e eu tenho pensado nas categorias de porosidade e permeabilidade, né, que o Tiago, inclusive, escreve um artigo com a Xênia é fantástica também, né, e tem ali algumas abordagens metodológicas e apresentam aí essa como uma possibilidade para EPT. É óbvio, né? Eu crio as categorias assim, me sinto muito confortável delas e vou falar a partir delas pelo conforto que eu tenho. Mas existem outras perspectivas, mesmo no materialismo histórico-dialético, sei lá, a partir do Thompson, por exemplo, para pensar o trabalho, né? Eu acho que é bem interessante e que tem uma proposta metodológica também. A filosofia da praxis é uma outra perspectiva metodológica também interessante para pensar o trabalho, e que serve tanto para a linha 2 quanto para a linha 1. Acho que até mais para a linha 1 de práticas educativas, né? Porque é a perspectiva da reflexão, ação, reflexão, que gera reflexão, né? Que produz ação refletida, diferente de pragmatismo, né? Praxis é bem diferente, né? Oposto ao pragmatismo. Mas que são algumas pegadas metodológicas que seriam interessantes para o Prof. PT. Na linha 2, no macroprojeto 4 e no 6, porque eu me sinto muito confortável em pensar a organização dos espaços a partir da cultura escolar, a cultura escolar tem me subsidiado bem a mim e aos meus orientandos, né? Acho que sim, né? Depois eles vão me dizer, acho que sim, mas eles têm escrito bastante, mais do que eu até, sobre cultura escolar aplicada a EPT, e que é uma coisa que nós docentes não tivemos a oportunidade. Nós não somos orgânicos da EPT, nós trabalhamos na EPT, o programa surgiu, a gente vem de outros espaços, começa a pesquisar na EPT. Os nossos estudantes não, eles nascem pesquisadores no mestrado na EPT. Olha que bacana isso, a gente não teve essa oportunidade. E a cultura escolar tem dado, assim, uma boa perspectiva metodológica. Eu tenho um colega aqui, que é o Clóvis, que disse, Reginaldo, você precisa pensar a porosidade e a permeabilidade, inclusive, como método. Deixa de pensar só como categoria. Ele tem me provocado isso. Vamos escrever sobre isso, vamos adensar isso. Eu ainda não consegui maturar, assim, acho que por um pouco de vergonha, sabe? Sou um pesquisador mais tímido. Mas quem sabe a gente poderia ter a porosidade e permeabilidade não só como categorias, mas como método também, tanto no macroprojeto 4 quanto no macroprojeto 6, que é o que eu tenho mais conforto. Mas confesso que estou incomodado
com o macroprojeto 5. Acho que a gente precisa investigar a organização do currículo. Isso tem me incomodado bastante nos últimos meses. Assim. Então, é isso que eu ponto, assim, palidamente, né, enquanto proposta metodológica. Quanto à segunda pergunta das redes, é isso? Redes de pesquisa, né? Cara, a gente tem tanto pesquisador bacana no ProfPT. Tem um pessoal, pesquisador e pesquisadora, né? Quando eu olho os colegas ali do Nordeste, os colegas aqui dos estados vizinhos do Sul, vocês aí no IFB, em Goiás, tem tanta gente bacana. E às vezes com pesquisas que a gente está sombreando sem dialogar. Nós precisamos, de fato, de um espaço para que esse diálogo tome algum corpo. A gente tem exemplos aí de projetos de... Eu não vou lembrar o nome dos grupos de pesquisa agora, todos, né? Mas, sei lá, a Clarice lá no Rio Grande do Sul, colega ali do Nordeste também tem, aqui no IFC a gente tem, no IFES, que tem alguns grupos de pesquisa interessantes, mas nós estamos muito isolados. Nós precisamos aprender a pensar o programa como um todo, a partir, repito, dos macroprojetos, porque isso vai fortalecer as linhas. Pensar os macroprojetos, pesquisar a partir dos macroprojetos, naturalmente fortalecerá as linhas. E que talvez seja o momento de revisar os grupos que nós temos, destruir alguns, reconstruir outros, fazer com que alguns cresçam. Nós temos um grupo de pesquisa aqui no IFC muito tímido, a gente se reúne menos do que deveria, mas a gente começa a perceber assim as produções dos colegas, sabe? O quanto as produções têm se aproximado a partir dos macroprojetos da linha. A gente começa a perceber. Tem um macroprojeto que você está conheceu já, né, que é o LEME, um projeto de pesquisa que eu tenho desenvolvido com os meus orientandos, que é o Laboratório de Espaços e Memórias da EPT, que eu já cheguei a pensar em transformar ele num grupo de pesquisa. Hoje eu penso os espaços e as memórias de EPT só aqui em Santa Catarina, né? Mas eu sei que tem no Rio Grande do Sul um trabalho maravilhoso de memoriais, que o pessoal tem feito lá do EPT também num grupo. Então, precisamos pensar assim, como docentes de diferentes IAs, os docentes e os respectivos mestrandos, os seus orientandos, podem participar desses grupos. A gente sabe que no CNPq há um limite para o número de pessoas, mas ao mesmo tempo tem os grupos chamados grupos especiais, que podem trabalhar com instituições diferentes e aí entender os IFs como instituições diferentes e aí abrigaria um número maior de pesquisadores e pesquisadoras. Mas eu vou além, Thiago. Eu acho que além de reforçar os grupos e ter colaboração de diferentes IAs, a gente precisava, exemplo da Associação Nacional dos Pesquisadores em História, exemplo da Associação Nacional dos Pesquisadores em Educação, AMPU, APED, AMPAD, nós teríamos que ter uma associação nacional de EPT. Para que a discussão, as pesquisas científicas sobre EPT não ficassem só restritas a um programa, que é o ProfEPT, por exemplo, que não ficassem só restritas às discussões da rede ou ao próprio CONIF, mas que nós tivéssemos um espaço, até com mais autonomia, com outros investigadores, outras investigadoras, que pensem a EPT enquanto campo científico mesmo, como um campo a ser investigado, um campo de investigação. Mas é um sonho, né? Então acho que a gente tem um passo de cada vez. Acho que agora reforçar os grupos de pesquisa em cada IA. Eu sugiro a partir dos macroprojetos, né, para que a gente avance aí e tome a visibilidade no espaço nacional do fazer científico, fazer ciência. A gente precisa aprender que nós estamos construindo conhecimento. Nós não estamos resolvendo problemas de uma instituição ou outra, da rede federal, nós estamos construindo conhecimento em educação profissional e tecnológica. É essa a perspectiva. A terceira é difícil, né? Porque eu acho que é uma resposta que tem que vir assim de gestão, né? Mas fica aí assim o meu olhar, como eu, Reginaldo, enxergo, eu, Reginaldo docente, não é nem o Reginaldo gestor, né? Se a gente deveria ter ou não
mais uma linha, se falta, se as linhas nos atendem. O que precisa entender é se, primeiro, ter mais colóquios como esse nas outras IAs, para a gente primeiro entender as linhas, entender os macroprojetos e entender as linhas. Porque há ainda uma relação de alguns colegas, eu mesmo, né? Eu estou nessa linha porque ela me atende, porque eu investigo sobre isso. E não o quanto eu, enquanto pesquisador, posso contribuir com a EPT. É um outro exercício que é preciso fazer. Eu me sinto muito confortável, é fácil para mim, talvez não seja para outros colegas, porque vem de outras realidades anteriores. Eu me sinto muito confortável na linha 2, no macroprojeto 4, e às vezes, se precisar, no macroprojeto 6. Tenho esse conforto. Mas sei que isso não é natural para todos, a depender da área de formação da pessoa. Mas acho que o primeiro exercício é o que nós podemos contribuir para a construção científica da EPT. Não o conforto que a gente sente numa linha ou outra, né? As linhas que nós temos hoje, nessa perspectiva de reforçá-las, do ingresso a partir das linhas, tem nos ajudado a entendê-las, inclusive. Isso tem, pelo menos a mim, tem me ajudado muito. Uma terceira linha que tem sido discutida é a possibilidade de uma linha, sei lá, quem sabe na formação. Alguém fala em formação de professores, eu acho que é formação de educadores e educadoras em EPT, né? Entender todas as pessoas que atuam nessas instituições como educadores e educadoras. Então, não é só formação docente, né? Formação docente é uma necessidade em todo o processo escolarizante no Brasil. Então, não só na EPT, é também uma necessidade na EPT. Mas eu fico pensando se a gente, de fato, entendesse bem o papel de cada uma das linhas hoje e como que a gente discutiria a formação docente nelas, se isso já não daria conta. Porque corre-se o risco de criar uma linha de formação docente, que eu sei que é necessária, né? E aí ficar pensando só os professores e professoras, é o primeiro risco, então. Se for criar, eu acho que tem que criar uma linha de formação de educadores e educadoras em EPT, não só para docência. Mas corre-se o risco de aí todo mundo migrar para essa linha. Porque há uma natureza do fazer docente que é pensar que a docência se restringe à sala de aula. Mas a docência, ela está ali, nas práticas educativas. Veja como o Brito apresentou muito bem aquilo ali, né? E não só a docência, o fazer da profissão do educador em EPT. Ele mostrou outras relações educativas na apresentação dele. Como também está quando a gente pensa a gestão democrática, quando pensa os espaços, quando pensa a avaliação institucional, quando pensa a organização em memória. Então, quem sabe ter macroprojeto de formação de educadores e educadoras na linha 1 e na linha 2, cada um com uma perspectiva, um na perspectiva das práticas educativas e outro na perspectiva da organização e memória. Porque senão daqui a pouco a gente está com outro mestrado, né? Eu acho que a gente tem que fortalecer esse com estas linhas para pensarmos o doutorado, inclusive. Que adensamento científico nós estamos produzindo para poder pensar o doutorado. E aí, quem sabe o doutorado obrigue, pela dimensão que é um doutorado, de ter uma linha específica, ou coisa parecida. Mas isso é o que eu penso hoje. Na conversa, a gente está aberto aí a dialogar, a enxergar com outros óculos que não só o óculos que eu uso aqui, né? Não sei se te respondi, Thiago, mas assim, esse é o olhar que eu tenho, sobretudo, e eu repito, pensando que a EPT pode sim ser um campo de estudo, como é outras modalidades. Então, portanto, não pensar a EPT só referindo-se à rede federal, nem referindo-se só ao Prof.EPT, mas pensar como um campo de investigação. E que hoje, na atualidade, o Prof.EPT pode contribuir muito para isso, com as suas respectivas linhas, com seus respectivos macroprojetos. Nesse aprofundamento, nesse adensamento de cada um dos macroprojetos, de construir projetos de pesquisa que dialoguem com o macroprojeto, que naturalmente vai responder à linha.
de termos mais espaços como este coloca, quando nós convidamos você para vir aqui no IFC, que foi muito bom, você fez uma discussão metodológica muito boa conosco, aprendemos muito, compartilhamos muito, enfim. E deixar, assim, uma mensagem para os nossos mestrandos, de que vocês estão num espaço singular. Vocês estão se constituindo como pesquisadores e como pesquisadoras dentro da EPT. Eu não tive essa oportunidade, Thiago não teve, nenhum dos docentes do ProfPT teve essa oportunidade. Não existia o ProfPT e muito menos se pensava a EPT como um campo de investigação. Então, se enxerguem nesse espaço, se apropriem disso, se entendam como pesquisadores e pesquisadoras orgânicas. Entendam que daqui a uns anos, quando vocês tiverem concluído o mestrado, o doutorado de vocês estarão à frente do Reginaldo, à frente do Thiago, do Brito, muito mais, porque nós não tivemos essa oportunidade que vocês estão tendo aqui. Então, se aproprie disso. Eu fico muito feliz com os nossos mestrandos e com as nossas mestrandas, porque eles têm construído produtos maravilhosos, investigações significativas, não só para a rede, também para a rede, mas, sobretudo, para pensar a EPT como um campo de investigação. E assim eu deixo aqui isso como uma consideração final. Obrigado, Thiago. Obrigado aí os demais colegas do IFB e quem teve a paciência de me acompanhar até agora. Muito obrigado, Reginaldo. Acho que fica aí um ótimo material aí para o pessoal de OMEP e de OMEP, que é a disciplina da linha 2, né? E de práticas também. Eu estou na disciplina agora, ministrando a disciplina, falar para o pessoal que não pôde acompanhar aqui hoje para ouvir a gravação, né? Para assistir. Tem um ótimo material para pensar a nossa disciplina, a linha, né? E as duas linhas também. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, do público, do Reginaldo, foi muito, muito bacana esse momento aqui. Agradecer a presença também, o auxílio, né, fundamental dos intérpretes, toda a comissão que construiu esse colóquio, do pessoal da comunicação também, a Bélgica e o Vini. E boa noite, gente. Obrigado e que tenham mais eventos como esse. Valeu. Boa noite a todos.